Eu sou Robson Luca, técnico em edificações aqui do canal Técnico Industrial e já fiz um vídeo falando quais são os profissionais que podem fazer serviços de prevenção e combate a incêndio. Vai ficar aí no card para vocês, depois vocês dão uma olhada. Mas, de modo geral, tem vários técnicos que têm atribuições relativas a serviços de combate a incêndio. Porém, é o seguinte, a normativa, a nossa resolução, não ficou definido quais atribuições específicas para cada modalidade. O que acontece? Cada estado tem sua legislação específica quanto às atribuições, quanto a essas atribuições de serviço de combate a incêndio, né, as atribuições aí relativas aí submetidas à supervisão do Corpo de Bombeiro Estadual. Então, para não ter conflitos regionais, o Conselho Profissional, o nosso Conselho Profissional a nível federal, que é o CFT, ele deixou a cargo dos conselhos regionais estarem fazendo essas tratativas com o Corpo de Bombeiro e estarem fazendo essas definições. Certo? Claro que tudo isso à luz da nossa resolução, das nossas resoluções para cada modalidade aí. O vídeo de hoje ele é específico para o estado de São Paulo. E já de antemão, antes de dar sequência no vídeo, eu peço um voto de confiança que deixe o seu like. Se no final do vídeo você não gostar, retire o like, não tem problema. Mas somente para você não esquecer, deixa um like, que isso ajuda no engajamento do canal, ajuda até mesmo aí para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Inclusive, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho também para você estar recebendo os novos vídeos. Inclusive, o YouTube não tem entregado muitos vídeos, tá? De vez em quando, vem aqui no canal, confira se não tem vídeo novo. E ainda, temos ainda o nosso canal no Telegram, é importante que você vai ficar atualizado quando sair vídeo novo. E além disso, ainda faço deixo alguns áudios lá, que é mais rápido, né, para informar vocês de algumas coisas. E também tem o grupo do WhatsApp. Verifique, eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Quanto às atribuições, nós temos aqui no estado de São Paulo uma tabela. Tá? Minha impressão é o seguinte, deveria ter feito isso através de pelo menos um ofício circular. Até então, temos somente uma tabela que está disponível no site do CRT São Paulo. Essa tabela que está norteando o Corpo de Bombeiro no estado. Se você não é do estado de São Paulo, é importante ainda que assista esse vídeo, porque tem algumas coisas que se aplicam aí a todo o estado, e mesmo porque é o seguinte, o técnico de edificações, ele pode fazer atribuições, ele pode exercer suas atribuições, pode exercer sua profissão em qualquer estado, assim como o técnico em eletrotécnica, o técnico em mecânica. Então, não importa a modalidade, seja aqui em São Paulo, seja no Rio, seja mais para o sul, seja para o norte, não tem. As atribuições são mesmo para todo o país. O que vai mudar é algumas especificações regionais. Tá? Por exemplo, no sul, a princípio, não tem nem limitação para projeto. Aqui a gente você vai ver aqui que a gente tem a limitação que seria para PTS, que é o Projeto Técnico Simplificado. São coisas que, com o tempo, vão ser ajustadas? Sim, são coisas que vão ser ajustadas, mas é interessante, mesmo que você esteja fora do estado, que acompanhe esse vídeo aqui, que algumas coisas se aplicam sim ao seu estado, e se você vê, inclusive, que tem alguma coisa que não está sendo aplicada, é interessante aí para a gente estar discutindo também por que não está sendo aplicada no seu estado. E outra, se está sendo aplicada alguma coisa mais extensiva no seu estado, traga também para a gente estar discutindo aí por que não está sendo aplicado aqui, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá a nossa tabela aqui. Primeiramente temos aí elaboração de projeto técnico de segurança contra incêndio
em edificações de área de risco. Elaboração de projetos de segurança. Quem que pode fazer? Aí nós temos aqui, então nós temos profissionais habilitados, as observações, que é relativo às leis, e as observações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos atividade, elaboração de projetos técnicos de segurança contra incêndio, edificações e área de risco. Quem que pode fazer? São técnico em edificações, técnico em construção civil. Inclusive é o seguinte, sempre que eu falar técnico em edificações, entendam o técnico em construção civil também, tá? Só para não ficar muito repetitivo o vídeo. Então, vamos lá. Técnico em mecânica, técnico em eletromecânica e o técnico em eletrotécnica. Nas observações, aqui nós vamos ver algumas limitações, algumas ponderações aí. No caso aí da elaboração de projeto técnico, nós temos o que aqui? É o técnico em edificações, por consequência, técnico em construção civil. Só que o técnico em edificações, nós temos a limitação em DPTS, que seja o projeto técnico simplificado. E temos também o técnico em mecânica, com a limitação do PTS. O técnico em eletromecânica também com a limitação do PTS. E o técnico em eletrotécnica com a limitação de 800 kVA. Não se fala em se é PTS ou não. A questão é limitação dos 800 kVA. O PTS, que é na instrução técnica número 42, aqui do Corpo de Bombeiro, fala o seguinte: a edificação deve ser enquadrada nas regras de projeto técnico simplificado, o PTS, quando atender aos seguintes requisitos cumulativamente. Olha, é importantíssimo observar esse termo deve. Por quê? Parece que esse deve é algo solto, é uma palavrinha solta aí, mas não é. É uma palavra muito bem colocada aí no meio. Por quê? Você não é uma opção, é um dever. Mesmo que você queira fazer de outra forma, tem que ser feito através do PTS. O que acontece? Temos aí o PTS, que é o Projeto Técnico Simplificado, e temos o Projeto Técnico. O Projeto Técnico ele vai ser aprovado lá pelo Corpo de Bombeiro. Vai ter que ser analisado o projeto, apresenta o projeto e tudo mais. Ele é um rito aí um pouco mais complexo, digamos assim, do que o simplificado. Agora, mas eu tenho uma edificação de 300 metros que se enquadra nessas questões aí do PTS, mas eu quero fazer como projeto técnico. Eu posso? Não, não pode, porque deve. Entendo, o bombeiro, por sua natureza, ele é público, tem característica pública. E uma das características, eu acredito que a mais marcante ainda é o seguinte, que eles têm que cumprir exatamente o que está prescrito na lei. Eles não podem fazer nada além do que está na lei. Nós, pessoa física, tá? Nós, pessoas naturais, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Porém, os órgãos públicos, os departamentos públicos, eles têm que fazer tudo aquilo que a lei determina. Não pode fazer nada mais. Então é importante observar isso. Parece que, mas falando um monte de besteira. Não, é importantíssimo. É importantíssimo termos isso em mente, que em alguns momentos aí isso vai ser fundamental em algumas tratativas. Legal? Então, assim, outra coisa é o seguinte, às vezes o pessoal vai falar, mas o técnico ele só pode fazer o PTS, o CLCB. O que seria o CLCB? CLCB é uma forma, é um procedimento mais simplificado de obtermos aí a certificação do Corpo de Bombeiro. Porém, nós temos ainda o AVCB, tá? Que é uma forma um pouco mais rigorosa em si, mas ele é um procedimento mais extensivo, tá? Mais rigoroso em alguns quesitos, mas ainda assim ele se enquadra em algumas situações, ele se enquadra como
PTS. Tá? Então, temos a situação, o PTS e o projeto técnico. O projeto técnico, ele é o projeto que vai ser aprovado lá pelo Corpo de Bombeiros e tudo mais. O PTS não necessariamente, né? Ele vai ser um procedimento mais simples por si só, tá? Porém, nós temos duas formas aí de obtenção dessa licença, que é pelo CLCB, que é a certificação de Corpo de Bombeiro, e pelo auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Agora, o CLCB é um pouco mais simples do que o ABCB para ser obtido, né? O rito, o procedimento, a documentação é um pouco mais simplificado. Agora, só que nós temos que ter em mente o seguinte: nós temos a situação que temos o projeto técnico simplificado, obtido através, por meio do AVCB. Você que quer fazer projetos de segurança, né, serviços de segurança, segurança de combate a incêndio, se aprofunde nas ITs, nas instruções técnicas, tá? IT aí é instrução técnica. Se aprofunde nas normativas do Corpo de Bombeiro, se aprofunde na legislação estadual e se aprofunde ainda nas doutrinas, pessoal. O que são as doutrinas? São os livros pertinentes às questões aí técnicas. Tá? No caso específico aí de segurança e combate a incêndio. São os livros escritos onde a gente estuda. A gente está acostumado muito a falar em norma, mas é importante ter os livros também. Você pode embasar na doutrina também, seu laudo, tudo mais, seus projetos, você pode também embasar nas doutrinas. Isso frisado, Robson, mas está ficando muito maçante. É importante, pessoal, é importante irmos item por item aí. Os profissionais, já disse aí dos profissionais, deixa eu fazer aqui. Então, já falamos dos profissionais que podem fazer esse PTS, tá? Esse projeto técnico de segurança pelo PTS. Daí agora nós temos o seguinte também, a seguinte situação. Nós temos aí a instalação. Detalhe, isso, PTS, fica limitado ao PTS, para os técnicos de edificações, eletromecânica e mecânica. Agora, o técnico em eletrotécnica, ele pode fazer, mesmo que seja um projeto técnico, tá? Ele pode fazer desde que a demanda não seja superior a 800 kVA. Certo? Lembrando, mas o que pode e o que não pode? Pode de acordo com as atribuições. O técnico em edificações, por exemplo, ele pode falar sobre o SPDA? Não pode. Pode falar? Não, porque é o sistema de para-raios. Não pode. Tá? Técnico de edificações, não. A não ser que seja ainda a edificação de 80 metros, daí seria discutível e tal. Eu entendo que poderia, mas de qualquer maneira, o técnico de edificações não pode aí, nessa situação de projeto de 750 metros, 1.500, dependendo do caso, o técnico de edificações não pode falar em SPDA. Tá? O técnico em mecânica, também não. O técnico em eletromecânica, eu entendo que não, tá? Salvo aí algum entendimento, veja, não sei a época que você vai estar vendo esse vídeo, qualquer coisa, inclusive, tiver qualquer mudança, eu coloco na descrição do vídeo. Qualquer alteração que estou falando aqui, ou se eu fizer algum outro vídeo, inclusive, complementar, vai estar na descrição do vídeo. É importante você estar vendo atentamente a descrição do vídeo. Mas, enfim, até então, quem pode falar do SPDA é o técnico em eletrotécnica. Beleza? Vamos lá. Inclusive, a demanda de até 800 kVA. Tá? Agora, o técnico em eletrotécnica, por exemplo, ele não tem limitação do PTS, nada disso. A limitação dele é em kVA. Agora, ele pode assegurar que a parede da edificação, por exemplo, ela está resistente ao fogo em determinada estação, enfim, que a normativa pede. Ele não pode fazer isso. Isso aí seria o técnico em edificações. E se a gente for tratar da situação de renovação? Tem limite? Quais são os limites? A ideia é que a renovação aqui, o bombeiro pede duas atividades, que é instalação e ou manutenção. Essa instalação e manutenção segue o mesmo limite? Não, não segue o mesmo limite. Como que funciona? A instalação ou manutenção do sistema de proteção contra incêndio
vão ter os seguintes profissionais, que são praticamente o mesmo lá: técnico em edificações, mecânica, eletromecânica e técnico em eletrotécnica. Só que é o seguinte, ó, fala o seguinte: a instalação e manutenção sem limite de áreas para, no caso de edificações, construção civil, mecânica, eletromecânica. Tá? Agora, limite de 800 kVA para eletrotécnica. Então, a eletrotécnica ele sempre vai ficar com essa limitação dos 800 kVA. Agora, no caso aqui, mesmo para instalação e manutenção, os outros aqui não tem limite. Por quê? Ah, mas mesmo que tenha um projeto técnico, mesmo que seja superior a 1.500, mesmo que seja, não tem problema. Por quê? Já tem um projeto, mesmo porque é o seguinte: o técnico de edificações, por exemplo, ele tendo um projeto, ele pode executar a parte desse princípio aí. E ainda, nós temos aí um projeto já está aprovado. Vamos pegar aí o projeto técnico de 2.000 metros, 5.000 metros, 10.000 metros. Ele já está aprovado pelo órgão e você vai fazer a renovação. A renovação é o quê? É uma manutenção, tem que fazer a revisão dos extintores, se estão adequados ou não, as instalações, as rotas de fuga, fazer a verificação, por óbvio, se está adequado com as normas, se esse projeto ainda está atual. Agora, é uma renovação, não exige nenhum cálculo específico que vá além das atribuições desses técnicos aí. Tá bom? Então, assim, por óbvio, manutenção e instalação. Instalação, você vai instalar os extintores. Instalar os extintores, eu entendo que qualquer técnico aí pode instalar, fazer instalação, instalar na parede, de acordo, segue as regrinhas que tem, né, nas normas, especificações, mas qualquer um pode estar fazendo essas instalações, pessoal. E inclusive manutenção. Agora, o que a gente tem que observar? Sempre o bom senso, por óbvio. O técnico de edificações, ele pode fazer sim a manutenção, por exemplo, as placas de saída estão todas caindo. O técnico em edificações pode fazer essa manutenção? Pode, por óbvio sim. Ele pode ir lá e remover, instalar novamente. O técnico de edificações pode instalar novamente os extintores? Pode. Agora, a manutenção, digamos que está caindo lá, o extintor está caindo, ou está as marcas, né? Está caindo, o técnico de edificações pode fazer? Pode. Agora, o técnico de edificações pode refazer a carga do extintor? Não pode fazer a carga do extintor. Isso aí teria que ser o técnico em mecânica. E quiçá ainda o técnico em eletromecânica. Eu entendo que o técnico em eletromecânica sim, mas agora o técnico de edificações não pode. Não pode recarregar o extintor. O técnico em eletrotécnica pode recarregar o extintor? Não pode recarregar o extintor. Tá? É isso. Simples assim. Então é um bom senso. Né? Agora, instalações de todo o sistema pode. Se tiver que fazer algum tipo de manutenção aí específica na área, pode sem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá então. Seguindo, nós temos aqui a instalação ou manutenção de utilização de gases inflamáveis. Bom, essa aqui é algo aí bem, às vezes pode ser até um pouco polêmica aí. Então, foi para cima aqui. Beleza, ó. Porque é o seguinte, instalação de gases. Entendemos a rede, né? Rede de gás. Aí nós vamos ver aqui o seguinte, ó, quem são aqueles que podem fazer instalação ou manutenção de utilização de gases? Técnico de edificações, construção civil, técnico de mecânica e eletromecânica. Tem limite? Não tem limite. Por quê? É instalação ou manutenção. Ah, mas vamos falar aqui em projeto de sistema de gases? Não falamos em projeto. Manutenção. Sistema de gases, técnico em edificações? Pode. Técnico em edificações e construção civil, acho que seria uma boa dúvida, né? Que pode gerar. Agora, mecânica pode fazer projetos de gases ali, no caso, instalações de gases, sem problema nenhum, tá bom? Agora, no caso aqui, especificamente, instalação e manutenção, esses podem. Vocês viram aqui que não tem o técnico em eletrotécnica, né? E nós temos, pessoal, a parte de
elétrica, tá? Nós definimos a parte de projeto, né? Projeto de segurança e combate a incêndio. Nós temos aí a parte, vamos entrar um pouquinho na parte específica de elétrica. Quais profissionais podem? Vamos ver a seguir aqui. Vamos voltar aqui na nossa tabela. Então, temos a instalação ou manutenção de instalações elétricas de baixa tensão, de até 800 kVA de demanda. Então, é importante ressaltar aqui que quem pode? O técnico em eletrotécnica e o técnico em eletromecânica. Tem ainda, seguindo aqui, instalação e manutenção das instalações elétricas de alta tensão, até 800 kVA de demanda. Também o técnico em eletrotécnica e o técnico em eletromecânica. E ainda, o atestado de conformidade da instalação elétrica de baixa tensão, que é o técnico em eletrotécnica e o técnico em eletromecânica. Qual que é a observação aqui? Para demandas de até 800 kVA. Inclusive, o técnico em eletrotécnica, ele fica lá com a limitação de até os 800 kVA. Não importa em que situação. Agora, mesmo aqui a demanda de até 800 kVA, nós podemos ainda incluir o técnico em eletromecânica. Porém, eles ficam limitados ainda até o PTS, ou seja, tem a limitação de PTS e no máximo 800 kVA. No máximo 800 kVA dentro, desde que fique também dentro do PTS aí, tá bom? Então, essa observação aí. Agora, nós temos ainda aqui, vamos lá, ainda saindo um pouco da parte elétrica específica, instalação e manutenção de resfriamento por espuma, tá? Então, nós temos aqui, o que seria resfriamento por espumas? Cadê aqui, ó? Nós temos seria aquele sistema de resfriamento, tá? Nós temos em prédios, tal, tem um sistema que a gente pode colocar ali por espuma. Quem que pode fazer esse sistema e ser responsável por esse sistema? Vamos lá. No caso, lembrando que instalação e ou manutenção, não falou em projeto, tá? Instalação e manutenção. Seria técnico em edificações, construção civil, técnico em mecânica, técnico em eletromecânica, sem limitação de área. Só não está aqui o técnico em eletrotécnica, esse que a gente viu. Bom, então todos sem limitação de área, não tem problema. Instalação, viram que instalação e manutenção não tem limitação de área. Daí também tem a pressurização de escadas. Sistema de pressurização de escadas. Vamos lá. Cadê aqui? Só para ilustrar. Temos aqui, ó. Opa, peraí, vamos lá. Ó. Sistema de pressurização de escadas. Quem que pode seria no caso, instalação ou manutenção. Seria o técnico em mecânica ou o técnico em eletromecânica, sem limitação de área. Não tem limitação para instalação nesse caso. Nem manutenção. Ah, tem manutenção só, quebrou uma peça lá, pode fazer manutenção. Ah, tem um projeto na mão, quer fazer instalação, pode fazer, não tem limites. Lembrando que, lembra lá que os projetos estavam limitados lá para o PTS, por exemplo, técnico e mecânico? Tá? Então, se esse sistema aqui se enquadrar dentro do PTS, por exemplo, exemplo, serve para todos aí. Se enquadrasse no PTS, poderia fazer o projeto e a instalação. Tá? Agora, mesmo que seja um projeto técnico, onde ele não pode fazer o projeto, mas tem um outro profissional habilitado para fazer esse projeto, em que ele vá fazer a instalação, ele pode fazer também. Bom, no caso de renovação, por exemplo, renovação que exige apenas a instalação e manutenção, ele pode ser responsável pela renovação do sistema aí. A renovação da licença do Corpo de Bombeiro por esse sistema aí. Vamos lá. Aí, pessoal, sistema de gás natural. Pode fazer o projeto? Não pode? É outra história. Agora, nós estamos falando aqui
em instalação e manutenção. Ah, Robson, mas puxa vida, é tudo em instalação e manutenção? Não exatamente, mas o que acontece? Vai ter algumas especificações no licenciamento que vai pedir lá a instalação específica do gás natural, manutenção específica do gás natural. Quem que pode fazer isso? Quem que não pode? A princípio, o projeto basicamente já encerrou lá no primeiro item. Tá? Agora, a instalação, no segundo item, não tem limite? Não tem limite, mas daí vai ter essas especificidades que a gente tem que ir pontuando aí quem que pode, quem que não pode. No caso do gás natural, nós temos aí que o profissional que pode fazer essa instalação e manutenção de gás natural canalizado é o técnico em edificações, técnico em construção civil, técnico em mecânica e técnico em eletromecânica, sem limitação de área. Instalação e manutenção de materiais de acabamento e revestimento quando não for classe 1, gesso, pedra, cerâmica. Técnico em edificações e técnico em construção civil. Não tem limite. Tá? Então, para manutenção e instalação, no caso de materiais de acabamento e revestimento, para falar o que? Olha, quais são esses revestimentos? Ele vai atestar ali o revestimento, é o técnico em edificações, o técnico em construção civil. Lembra que eu disse no início? Eu não poderia ser o técnico em mecânica, não poderia ser o técnico em eletrotécnica, certo? Porque quem conhece o acabamento é o técnico em edificações. O técnico em mecânica, ele vai conhecer da parte hidráulica, ele vai conhecer da parte dos metais, né, da parte da estrutura metálica, porém, assim, o acabamento específico da construção civil não faz parte da grade dele, faz parte específica da parte da área de construção civil. Bom, então, vamos lá, seguindo, vou sumir um pouquinho aqui, e temos também instalação e manutenção de revestimentos dos elementos estruturais protegidos contra fogo. E daí seria, na mesma linha de pensamento, o técnico em edificações, o técnico em construção civil. E ainda temos, daí sem limite, tá? A instalação e ou manutenção e ou inspeção de vasos de pressão. Aí, vasos de pressão, técnico em edificações entende alguma coisa disso? Não entende. Então, quem que são os técnicos que podem fazer a instalação, manutenção ou ainda a inspeção do vaso de pressão? Quem que são esses? É o técnico em mecânica. Deixa eu só sair um pouquinho aqui só para vocês verem. Aí, ó, tá vendo? Ó? Quem que pode fazer? É o técnico em mecânica, técnico em eletromecânica, sem limites de área. Sem limitação de área. Porque temos aí a diferença, né? Você vai ver alguns momentos das normativas, vai pedir inspeção de vaso de pressão. O técnico em edificações pode fazer? Não pode, por óbvio, não. Então fica a cargo do técnico em mecânica e do técnico em eletromecânica, sem limitação de área para fazer essa inspeção. Ah, mas o projeto, pessoal, eu sempre fico falando isso, porque sempre o pessoal pergunta, o projeto não pode, é instalação, manutenção e a inspeção. Vamos seguindo o barco. Temos ainda a instalação, manutenção de compartimentação vertical de shift de fachada envidraçada ou similar. O técnico em edificações ou técnico em construção civil. Tem limitação? Qual que é a limitação? Não tem limitação no caso aí. E vamos seguindo ainda, deixa eu ver como está aqui. Vamos seguindo ainda, temos o sistema de controle de temperatura de despoeiramento de explosão para silos, até 800 kVA de demanda e instrumentação. No caso, é o técnico em eletrotécnica e o técnico em eletromecânica. Pessoal, por que é da área de elétrica? Porque tem o sistema de silos
ele tem partículas, geram partículas, lá, micropartículas, que geram aí cargas elétricas, enfim, né? Geram eletricidade que pode ocasionar explosão. Tá? É isso. Aí tem o atrito, gera explosão, e por essas partículas serem muito finas, elas acabam aí dando combustão e explode. Tá? Se tiver algum técnico em eletrotécnica aí, ou técnico em eletromecânica, quiser explicar melhor aí na descrição, explica aí com detalhes pra gente. Mas é isso. Agora, o técnico eletrotécnico fica, no caso, limitado a 800 kVA de demanda. Tá? E o técnico eletromecânica limitado ao PTS. Ah, como que vai calcular no caso de 800 kVA aí? Daí é o técnico da área que vai saber fazer essa especificação aí é, dos 800 kVA. Tá bom? Vamos lá. Instalação e manutenção de lona de cobertura. Opa! Vai ter aí então um circo na cidade, ou ainda vocês fazem parte, talvez, do circo, contratam vocês para acompanhar o circo, né? Fazer talvez a manutenção do circo, e daí chega lá nos locais, vocês têm que fazer aí a licença do Corpo de Bombeiro para o circo, e também, ou o circo chega na cidade, no município aí, e vai contratar vocês, vocês podem fazer sim a manutenção, a instalação da lona de cobertura desse circo aí, por exemplo. Tá? Então, quem pode fazer? O técnico de edificações, construção civil, eletrotécnica e eletromecânica. No caso, não temos mecânico, né? Mas temos esses técnicos aí que podem fazer o técnico em edificações, sem limitação de área, técnico em eletromecânica também sem limitação de área, técnico em eletrotécnica com até 800 kVA, tá? Inclusive, técnico em eletromecânica não ficou nem limitado nem aos 800 kVA aqui no caso. A instalação, e vamos seguindo, né? Ainda, né? Instalação e manutenção de brinquedos de parques de diversão. Daí, o técnico em edificações já não entrou nessa área aqui. Por quê? Já é manutenção específica da área mecânica e elétrica. Mas, quem pode fazer o técnico de mecânica, o eletromecânico e o eletrotécnico. Limitação mecânica, sem limitação, eletromecânica, sem limitação, o técnico em eletrotécnica, a limitação de até 800 kVA de demanda. O palco, você vai montar um palco. Lembrando, a instalação do palco ou a manutenção do palco. Quem pode fazer isso aí? É o técnico em edificações, construção civil, mecânica, eletromecânica e eletrotécnica. Limitações. Sem limites, salvo para o eletrotécnico aí, que é 800 kVA de demanda. Agora, cada um, sabe aquela ideia lá? Cada um no seu quadrado? É isso. Tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Tirar a foto aqui, ó. Tá? Então é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Falando aqui, ó. Tá? Então, o que acontece aqui? Cada um no seu quadrado, pessoal. Cada um dentro das suas atribuições aí. Por quê? Estamos falando, por exemplo, do palco. Agora, o técnico em mecânica, por exemplo, ele não tem... Opa, peraí, aqui, ó. O palco aqui embaixo. Aqui, ó. O técnico em mecânica, por exemplo, ele não tem limitação para projetos estruturais. Então, se esse palco metálica, é palco metálico, estrutura metálica, o técnico mecânico não vai ter limitação nem, inclusive, para fazer o projeto dele. Tá? O técnico em edificações não tem limites para fazer manutenção ou fazer instalação desse palco. Porém, tem que estar o projeto na mão. O técnico em mecânico, no caso, poderia fazer até o projeto junto. Tá? Agora, a eletrotécnica, claro, se tiver a parte elétrica dessa montagem, um circuito elétrico, enfim, lá nessa montagem, o técnico em eletrotécnica pode atuar até 800 kVA. Agora, ele não vai poder fazer a montagem, de fato, desse palco. Tá? Não vai poder fazer instalação no sentido de instalar lá, tem as barras de ferro, vamos falar assim, barras de aço,
fazer a instalação? Eu entendo que não. Tá? Temos ainda aqui a instalação e ou manutenção da armação de circo. Aqui em cima, né, pessoal? Tinha falado antes aqui, não apareceu para vocês aí. Mas agora aqui, ó, instalação e manutenção de armação de circo. Aqui. Certo? Então, pessoal, é importante que vocês acompanhem aí, tá? Depois eu vou deixar para vocês baixarem aqui essa tabela. Vai acompanhando aí o vídeo, né? Espero que vocês tenham baixado já. Inclusive, depois guardem essa tabela que é importante para você estar vendo e revendo. É importante também revejam o vídeo de novo com a tabela na mão, né? Revejam o vídeo aí para vocês não ficarem com dúvidas. Se ainda ficar alguma dúvida depois, põe nos comentários aí que a gente vai conversar. Se estiver dando meu alcance, se não tiver, a gente consulta colega, consulta também o conselho, tá bom? Mas vamos lá. Armação de circo. É o técnico de edificações, construção civil, mecânica, eletromecânica, um técnico em eletrotécnica, a mesma situação. Não tem limites de área, salvo aí o eletrotécnica, que é 800 kVA. No caso, cada um na sua atribuição. Técnico em eletrotécnica, no caso, fica aí na parte elétrica apenas aí, tá? Não vai fazer aí a armação em si, a parte mecânica da montagem, entendo que ele não possa fazer. A instalação é manutenção e atestado de abrangência do motor gerador. Motor gerador. Quem que pode fazer isso? Até 800 kVA. Eletrotécnica ou eletromecânica. Eletromecânica não tem limite de área, no caso. Sem limite de área. Tá? Não fica nem limitado nem ao PTS, no caso aí. Agora, o técnico em eletrotécnica também não tem limite de área, mas ele fica limitado até 800 kVA. Lembrando que técnico em eletromecânica, nesse caso, ele fica sim limitado até os 800 kVA e só não fica limitado àquela situação do PTS lá. Tá bom? E nem limitação de área. Agora, quanto ainda temos, dá para seguir aqui ainda, instalação e manutenção de sistemas de uso de gás inflamáveis. Fica na mesma situação ainda do item 3 aqui falando, que é, no caso, todos os quatro, né? Os quatro, seria instalação e manutenção sem limite de área. Eu vou ficar delongando aqui. A instalação e manutenção de arquibancadas e arenas desmontáveis, tá? Que seriam aquelas aqui, ó, arquibancadas, né? Essas arquibancadas aí, tá? Todo tipo de arquibancada. Precisa de licenciamento, né? Vai montar, fazer um show, alguma coisa desse sentido, vai montar arquibancada, precisa aí da licença do Corpo de Bombeiro. Então, no caso aí, os profissionais que podem fazer isso, vou voltar aqui, deixa eu sair da cena aí também. Aí, pronto. Quem são esses profissionais? Técnico em edificações, construção civil, mecânica, eletromecânica e eletrotécnica. Limitações, não tem limite de áreas, com exceção aí do técnico em eletrotécnica, que fica a limitação dos 800 kVA. Às vezes fica até redundante ficar falando muito, mas é que cada situação aí, às vezes tem uma especificidade, é importante aí. Bom, a princípio é isso, tá? Arquibancada, lembrando, que eu já falei, não vou ficar delongando de novo. Cada um aí nas suas atribuições, né, específicas. E, por último, aqui temos o atestado de conformidade da instalação de SPDA, instalação com até 800 kVA de demanda. Quem que pode fazer esse atestado aí? É o técnico em eletrotécnica, tá? É o técnico em eletrotécnica para demandas de até 800 kVA. Se eu disse em algum momento aí, indiquei alguma coisa, falei quanto a outro técnico, tá? Entenda que esse atestado de conformidade, somente o técnico em eletrotécnica, tá bom? A instalação, até a gente pode falar ainda o técnico, por exemplo, em eletromecânica, você vai ver em alguns momentos aí que ele fala das instalações elétricas. Agora, atestado de conformidade, se eu dei a entender em algum momento que outro técnico poderia
Então, aproveito para me corrigir aqui, e somente o técnico em eletrotécnica, tá bom? No caso, para demandas de até 800 kVA aí. Beleza? Inclusive, assim, se tiver um projeto pronto, técnico em eletrotécnica, não tem limite para fazer essa instalação, tá? Não tem limite para fazer a manutenção. Mas agora, atestado de conformidade, somente o técnico em eletrotécnica para até 800 kVA. Beleza? Pessoal, é isso. Daí, vou deixar essa tabela também, o link dessa tabela disponível. E a observação que tem aqui, os profissionais cujas modalidades não constam na tabela anexa, mas que venham exercendo atividades perante essa preparação, faz jus a continuar suas atividades normalmente. Tá? Então, se tiver alguma divergência aí, entre em contato com o Conselho Regional. Quem está cuidando disso, responsável pelo esclarecimento, é o senhor José Avelino Rosa, que é o nosso vice-presidente do Conselho Regional de São Paulo. Tem o telefone dele disponível na tabela, tem também o e-mail dele. Manda e-mail, mandem WhatsApp para ele. Tá? Então, ele atende bem, às vezes demora, né, pessoal, por causa da demanda aí, mas ele responde sim, tá bom? É isso. Inclusive, tá. As outras maneiras. Eu falei de 4 aqui, né? Técnico em edificações, técnico em construção civil, na verdade são 5, né? Técnico em construção civil, técnico em mecânica, técnico em eletromecânica e técnico em eletrotécnica. Então, 5 modalidades. Agora, tem técnico em química, por exemplo, pode fazer alguma coisa. Tem outros técnicos aí também, não vou falar de todos, senão acabo esquecendo de alguns aí. Mas podem fazer algumas coisas, tá? Só que não está definido aqui. Robson, como que faz? Daí tem que entrar em contato com o Conselho Regional e verificar com ele exatamente qual as suas atribuições de acordo com a sua grade. Então tem que pedir aí uma revisão de atribuição aí nos outros casos aí. Tá bom? É isso. Quando que o Robson vai fazer dos outros estádios? Assim que for chegando para mim. Tá bom? Assim que eu for chegando, assim que tiver tempo aqui, tem vários vídeos para eles fazendo, mas esse aqui estava aí já há algum tempo para fazer, desde janeiro do ano passado, né? Enfim, em todo caso, o pessoal vem perguntando, e a gente sempre acaba correria aqui, mas saiu. Agora tem os outros que eu preciso também fazer o levantamento, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, estou mais à vontade aqui para... Deixa eu voltar aqui. Estou mais à vontade aqui porque eu trabalho com isso, enfim, então aqui eu fico mais à vontade para falar sobre os detalhes. Agora, nos outros estádios, são bastante coisas que eu tenho que estar estudando de item por item para ficar falando um monte de besteira para vocês aí, né, pessoal? Tá bom? Mas é isso. Eu sei que é um vídeo bem chatinho, né, item por item, mas não tem jeito, tem que ser assim, tem que ir conversando por item. De modo geral, os técnicos industriais podem fazer serviço de segurança e combate a incêndio, tá? Cada um dentro da sua modalidade. Em vários estados ainda não tem uma definição, né, uma tabela como essa, mas acredito que vamos ter, né? Cobrem seus conselhos regionais, tá bom? E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que o vídeo tenha contribuído contigo e também peço que você considere a possibilidade de se tornar membro do canal, sim, apoiar o canal através de se tornar membro. Inclusive, a gente vai ter vídeos exclusivos para membros, discussões exclusivas, dicas exclusivas para membros e, inclusive, reuniões, videoconferências aí exclusivas para membros, para tratar de assuntos específicos, compartilhar vivências profissionais, compartilhar possibilidades, né, de trabalho. É isso, beleza? Então é isso. Valeu, tchau, fui.